temos a honra de receber, que está aqui do meu lado, o doutor Glauco Barreira Magalhães Filho. É mestre em Direito, graduado em Teologia, falei doutor, mas está aqui, doutor em Sociologia, livre docente em Filosofia, membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas, foi coordenador do curso de Direito da Faculdade Gama Filho, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza e da FAMetro. É também professor associado da Faculdade de Direito da UFC, na graduação, mestrado e doutorado. Autor de dezenas de livros de várias áreas, incluindo Direito, Filosofia, Sociologia, Teologia e Teoria Literária. O seu mais recente trabalho, este livro, Curso de Hermenêutica Jurídica, que está já na sua 6ª edição. Doutor Glauco, seja muito bem-vindo. Né? Que bom contar com a sua presença, a sua inteligência. Já vi alguns vídeos seus, geralmente da comunidade católica, na comunidade cristã, o que me fez crer, digo, esse homem deve ser pastor, pela propriedade com que o senhor falava, né? Pastor dos bons, porque a gente vê muito pastor que, lamentavelmente... Todas as funções existem, né? O lado bom e o lado ruim. Eu não falo nem assim do lado bom e do lado ruim. Eu digo lá, pastor dos bons, é porque tem muito pastor que é legal, é cristão, tem uma vida maravilhosa, mas não sabe falar muito bem de Deus. Talvez saiba viver aquelas coisas de Deus, fale de Deus com o seu testemunho, mas a sua fala não é a mesma que eu ouvi do senhor. E que eu vejo alguns pastores falando também, sabe? O bom e o ruim que eu digo é isso, né? Na comunicação. Na comunicação, na propriedade com que fala das coisas de Deus. Entendi. Então, gostaria que você falasse sobre isso, assim, primeiro, o que é um curso de hermenêutica jurídica, para depois a gente entrar nessa outra vertente sua. Né? Ok. Bem, o livro Curso de Hermenêutica Jurídica, que já está na 6ª edição, ele é um livro, digamos assim, adotado para uma disciplina específica do curso de Direito. A Universidade Federal do Ceará ela foi pioneira em relação ao Brasil na introdução de uma disciplina específica de hermenêutica. Não que não se estudasse antes a hermenêutica jurídica, mas ela era estudada distributivamente. Então, aquela primeira disciplina de direito penal trazia algumas noções de hermenêutica relativas ao direito penal, outra de direito civil relativa ao direito civil, mas uma disciplina autônoma de hermenêutica não existia nos cursos de graduação, muito embora aparecesse em cursos de pós-graduação em algumas universidades do Brasil. E quando era vivo o professor Arnaldo Vasconcelos, que foi coordenador da Faculdade de Direito, ele, junto ao reitor à época da universidade, falou da importância de se ter uma disciplina de hermenêutica, mostrando exatamente que seria inconcebível uma pessoa formar-se em direito, tendo que lidar com leis, com textos, e desconhecer parâmetros relativos à sua adequada interpretação. Qual é a importância, então, da hermenêutica? Então, a hermenêutica ela vai levar a pessoa a ser capaz de extrair o sentido da norma. Há no texto, obviamente, um limite às possibilidades, mas toda coisa que se coloca na linguagem tem uma certa possibilidade de ambiguidade. E aí a hermenêutica vai mostrar os caminhos de solução para essas ambiguidades. Então, uma lógica sistêmica, aquela norma precisa ter uma interpretação que possa se conciliar com outras que são hierarquicamente superiores. O direito tem uma riqueza nessas ambiguidades. Isso. Né? E nós temos que fazer, por exemplo, interpretações históricas para saber a razão de aquela norma ter surgido, interpretações ligadas ao processo genético da norma, o que é que eles discutiram, os parlamentares, sobre esses assuntos. Infelizmente, hoje, as pessoas querem... É o que a gente chama do espírito da lei, né? Exatamente, a mens legislatoris, né? A mente do legislador, ou a mens legis, como alguns preferem chamar. Mas o que a gente percebe hoje é que as pessoas querem reinventar a lei com sentidos que elas atribuem segundo as ideologias que as norteiam no presente, desconhecendo toda a origem, todo o pano de fundo que a lei teve para a sua elaboração. Isso nos coloca numa situação de insegurança jurídica muito grande. Você me permite uma provocação? Hoje não. Sobre a cabeça do legislador, né? Uhum. O espírito da lei. E eu vejo assim, o STF tomou uma decisão que, literalmente, na Constituição, tem uma coisa contrária, que é a história da família.
que, segundo a Constituição, está muito claro. E o que eu vejo assim, que durante a Constituição, a gente que tem uma idade, né, havia também essa discussão sobre os direitos que hoje se chamam homoafetivos, né, porque vai mudando. Isso. Na época não tinha esse nome, mas tinha dos direitos, né, da sua sexualidade. E o legislador da época esculpiu na nossa Constituição que a família, que tem o direito do Estado, né, o amparo do Estado, né, proteção especial. a proteção é formada por homem e mulher. Então, apesar desta inscrição, sem dúvida nenhuma sobre isso, e sabendo que na contextualização havia também essas discussões, o magistrado atual, do STF, decide por unanimidade que as relações homoafetivas são legítimas e que o Estado deve amparar essas relações. Então, eu gostaria que o senhor... Eu acho até... Eu não estou dizendo que sou contra isso, né? Que cada um tem que ter os seus direitos, né? Eu acho que está normal isso daí. Só que o senhor não acredita que foi tomada uma decisão contrária ao que pensava o legislador constitucional? E outra, se tomou essa decisão, não deveríamos ir lá na Constituição e mudar essa coisa que continua lá, dizendo que a família é composta por homem e mulher, a que vai ter o amparo do Estado? Isso. Nossa Constituição, praticamente, ela reproduziu o que está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, da ONU, que diz lá, inclusive, assim, que homem e mulher têm direito de casar-se, mostrando que mesmo nesse documento de âmbito internacional, assecuratório de direitos humanos, a família que está lá protegida é a família composta por uma união heterossexual. Então, nossa Constituição trouxe isso, e as outras afirmações contidas nessa declaração, de que a família, por exemplo, é a base da sociedade. É a base da sociedade por quê? Porque a união entre homem e mulher é uma união que é fértil e, portanto, dá continuidade à espécie humana, reproduz e permite ser, portanto, a base da sociedade. Como aqueles estudos antropológicos que tínhamos outrora, que falava que primeiro vinha a família, depois vinha a tribo, depois o clã, depois a nação. Então, nesse sentido, ela é a base. E vai ter proteção especial do Estado, que é a outra parte da Constituição, por causa que cumpre esse papel social. Então, união entre pessoas do mesmo sexo, como você disse, é uma escolha que cada um pode fazer. Mas, para receber uma proteção como essa que está contida na Constituição, a proteção especial do Estado, é preciso que cumpra aquela finalidade pública de ser a base da sociedade. Então, união que é só do interesse privado daquelas pessoas, para elas fazerem uma vida em comum... Não há uma consequência social. Não há uma consequência social, porque reivindicaria uma proteção especial do Estado. No caso, a união reprodutora, que é a união entre o homem e a mulher, porque torna-se a base da sociedade, evoca essa proteção, inclusive tendo em vista a prole que vai se constituir, a necessidade de essa família continuar a existir, porque sem ela a sociedade não tem a sua continuidade, a sua perpetuidade. Então, a gente percebe que realmente a decisão que o Supremo tomou, que inicialmente não reconheceu o casamento, reconheceu analogicamente o tipo de união e tal, é uma decisão que fere a Constituição, o faz descumprir o seu papel de guardião da Constituição. Agora, o problema maior é que, quando os ministros votavam, no fundamento do voto, eles diziam que não estavam defendendo o casamento, estavam defendendo uma união análoga e tal, só para efeitos previdenciários. Aliás, havia muita poesia nos votos. Isso. Né? Então, mas eles deixaram, de uma maneira geral, nas entrelinhas, que eles não estavam dizendo que era o casamento, porque a Constituição era muito explícita quanto a isso. Mas aí o CNJ, que não é um órgão, digamos assim, de decisão, de conflito... É mais de controle, como a gente estava falando aqui, né? Exatamente. Esse ainda mais ultrapassou os seus limites, porque estabeleceu a obrigatoriedade de os cartórios celebrarem o casamento. Quer dizer, ele foi além da própria decisão do STF, que é uma outra coisa esdrúxula. Quer dizer, um órgão administrativo que tem uma incumbência de fiscalização vai tomar uma decisão de amplitude maior do que o próprio Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, a nossa preocupação é essa, porque o Estado de Direito caracteriza-se como um Estado limitado por leis, limitado pelo direito. Então, se não houver esse limite, tudo é permitido. Tudo é permitido, então nós não temos Estado de Direito. Nós temos formas subreptícias de ter Estados totalitários hoje.
por uma hermenêutica, digamos assim, Olha a importância falsa, da hermenêutica, descomprometida. Quer dizer, Hitler primeiro tentou, por exemplo, na Alemanha, um golpe, ele não conseguiu. Depois ele foi pelas vias institucionais. Muita gente tenta mudar as leis, não consegue, não obtém maioria parlamentar para os seus interesses. Aí corre para o STF e vai tentar mudar o sentido da lei por interpretação. Esse desenho que você faz de mudança das leis quer correr agora nessa catástrofe que nós estamos acompanhando na Venezuela. O cara tomou o poder, mudou as leis, mudou os ministros, mudou tudo, né, para dar um desenho de que estava havendo aparência de legitimidade, de democracia. Aliás, teve gente aqui até do Ceará que disse que tinha mais democracia do que no Brasil, como se eleições fossem um resultado de democracia. O Saddam Hussein era eleito por quase 100% lá exatamente. Inclusive, há muitas acusações de fraude eleitoral, né, em relação ao processo que mantém o presidente na Venezuela no poder. Né? Outra decisão esdrúxula que eu quero chamar a sua atenção, ministro Barroso. Uhum. Ministro Barroso, tido hoje como fala dos outros, deu um carão no Gilmar Mendes, disse que a sociedade precisa ter mais uma coisa, ter outra. Aí diz o seguinte, ele vai lá, passa por cima da Constituição, num caso, no Código Penal, se eu não me engano, aí ele chega e me diz que o aborto é permitido, quando a Constituição diz o contrário. Como é que o senhor acha dessa decisão? Apesar do ponto de vista político, pode ter algumas opiniões do Barroso que sejam interessantes e relevantes, do ponto de vista jurídico, eu considero suas opiniões representativas da maior ameaça. Sempre que ele é entrevistado acerca de alguma pauta, digamos assim, de grande impacto cultural, aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, coisa desse tipo, ele não se pronuncia como um jurista ou um magistrado, porque ele não dá opinião fazendo menção às leis em que tem que se basear. Ele começa a falar, nós temos que ver os anseios, nós temos que ver isso, ver aquilo. Por exemplo, ele diz que é um agente do iluminismo. Se fosse por anseio, eu teria linchamento, né? E realmente não tem nada a ver com o iluminismo, porque vieram do iluminismo o quê? O império da lei, a separação de poderes. Na época da Revolução Francesa, inclusive, o magistrado tinha que ater-se à literalidade da lei, porque a desconfiança recaía sobre o magistrado e a confiança vinha para o legislador. Então, de que iluminismo ele é representante? Do iluminismo que ele mesmo criou na cabeça dele, que ele mudou. Então, às vezes, expressões vagas servem para, digamos assim, justificar tudo aquilo que a pessoa já deseja fazer. E como elas são expressões vagas, isso é o iluminismo, isso é não sei o quê, como é que você vai mensurar isso daí? Então, digamos assim, o público mais simples, que poderia entender se a discussão fosse textual, legal, desconhecendo aqueles termos, ou o que se possa estar querendo dizer por aquele ali, fica emudecido. Né? E aí a discussão fica apenas para o elite, ele já ganha um corte de contraditores muito grande, usando essa linguagem que o faz parecer estar numa posição sobreposta, ou tendo acesso a um conhecimento privilegiado. Né? Iluminado. Aliás, assim, porque quando as pessoas do conhecimento que tem o senhor, e ele diz isso, tem essa crítica, né? Olha, ele está dizendo essa coisa aí, mas não tem um fundamento jurídico para respaldá-lo. Isso. Para o senso comum das pessoas que aplaudem esse tipo de magistrado, o que tem para eles é o discurso da autoridade. Como elas não têm um conhecimento, elas dizem, não, esse cara é um magistrado do STF, está falando daquelas coisas que a gente acredita. Então, eu estou correto, porque ele é o ministro do STF e está dizendo aquele anseio meu. Então, eu também estou correto, e está correto. Está tão correto que o ministro Luiz Barroso está dizendo que é assim mesmo. E é tão curioso aqui a questão da hermenêutica, né, que esses ministros, esses magistrados, ativistas, que se sentem com toda essa liberdade, entre aspas, de interpretação, que na verdade é de reconstrução da lei, eles são extremamente rigorosos quanto ao entendimento da própria decisão que tomaram. Se um oficial de justiça tivesse a mesma liberdade de interpretar alguma ordem judicial recebida para cumprir, que eles julgam ter em relação ao legislador, eles estariam indignados. Eles querem que os outros interpretem literalmente suas decisões. Querem que use uma hermenêutica bem tradicional para considerar o texto em que
as suas decisões aparecem. Mas eles querem essa liberdade em relação ao Aliás, legislador. quando o senhor fala literalidade, nem precisaria da hermenêutica, né? Se estamos no campo do literal, né? Exatamente. A hermenêutica ela aparece a partir do momento em que, dentro da literalidade, há certas ambiguidades, a gente precisa de critérios para poder, dentro desses momentos, estabelecer preferências de sentido. Agora, a literalidade, se não é a única coisa, se não é bastante suficiente, ela pelo menos é uma condição, digamos assim, necessária, porque ela estabelece a moldura, ou seja, um feixe de possibilidades de sentido que se oferecerão ao magistrado. Ele também pode transcender, embora ele tenha outros critérios hermenêuticos para filtrar dentre essas possibilidades uma, mas ele não pode transcender essa moldura, que é onde reside o maior perigo, né? Agora, falar sobre isso, sobre o seu conhecimento cristão, uma coisa que está agora, é outra provocação. Aqui a gente é muito provocador, não sei se você percebeu, né? Então, tem uns conservadores dentro da igreja que estão querendo acusar o Papa Francisco de heresia, exatamente porque ele abraça essas causas da homossexualidade. Recentemente ele disse que mesmo os descasados podiam ter comunhão, que era uma coisa que até pouco tempo os conservadores não achavam isso uma coisa realmente uma heresia, né? E quando não está em casamento estaria em pecado público. Então eu estou dizendo isso porque o senhor domina esses assuntos, eu vi isso daí, eu queria sua opinião sobre isso. O Papa Francisco realmente tem... E agora teve uma carta do Papa Emérito, né? Que há uma certa... Nunca houve isso na igreja, né? De um Papa que se recolhe. Primeiro, é inédito um Papa renunciar. Segundo, de ter uma carta que dizem que não era para ser, era só para uma revista lá, mas essa carta fazia uns contrapontos em algumas coisas que seriam, digamos, avançadas do Papa Francisco. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, em primeiro lugar, para me colocar numa determinada posição e ser compreendido, eu quero dizer que eu sou evangélico, não sou católico. Então, eu estou falando de uma igreja... Quando eu vi o vídeo, você é evangélico. Né? Pois é. Mas tudo bem, de que não faço parte, né? Mas, obviamente, há uma notória contraposição entre as posições do Papa anterior, Bento XVI, e do Papa Francisco, né? O anterior tinha posições mais conservadoras, um discurso mais conservador, tinha obras mais conservadoras, e este novo Papa, ele tem, digamos assim, opiniões que algumas são extremamente ambíguas, né? A Igreja mesmo procura depois dar uma interpretação que melhore as afirmações que são feitas por ele. Teve um dia, me perdoe, o Papa chegou na discussão, acho que ele se empolgou, né? E disse que, na verdade, o feminismo era um machismo de saia, né? Acho interessante, forte. Aí daqui a pouco ele teve que fazer isso. Não foi bem isso que quis dizer, alguém veio falar... Pois é, ele tem afirmações que, às vezes, poderiam satisfazer os conservadores, outras que antagonizam a posição dos conservadores. Às vezes diz uma coisa e equilibra com outra, diz e aparentemente diz, quer dizer, realmente a gente percebe que há uma grande ambiguidade. Eu tenho uma ligeira impressão que pode haver um tipo de posicionamento de dois discursos, como os filósofos gregos tinham os discursos esotéricos com S e esotéricos com X. Os com S para fora, para os discípulos, e o com X para os de fora. Então, me parece que ele quer manter alguma coisa ainda por dentro, mas quer ser simpático ao de fora. E essa linguagem dúplice, né, que tem gerado essas controvérsias. Talvez ser transparente com os de dentro, se o real Papa é o de fora, ou ser transparente com os de fora, se o real Papa é o de dentro, seria a opção para poder deixar tudo às claras para que a Igreja Católica possa resolver essa crise, né? Para a gente saber qual Papa a gente está consumindo. Exatamente. Né? Olha, terminando aqui, eu queria trazer esse aspecto da religião também para a política. Recentemente, eu sou evangélico, por isso que eu estou. Agora eu vou explorar um pouco. Bolsonaro, na campanha, disse que queria transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém, porque os judeus estão dizendo que agora a sua embaixada não é mais Tel Aviv, é Jerusalém. E é bom lembrar que é Jerusalém Ocidental. A Oriental ainda estaria aí para uma partilha no futuro. O Ciro chegou e disse que isso era uma coisa que o Bolsonaro tinha acertado com os sionistas corruptos, a comunidade judaica corrupta.
Como é que é? O Bolsonaro foi por causa dos sionistas ou foi por um contrato, um acordo que ele tinha feito com... Era uma demanda dos evangélicos, porque os evangélicos acreditam que a segunda vinda de Cristo precede do triunfalismo lá da Jerusalém. Então, o que é que o senhor acha disso daí? Não, eu acho que ele é simpático a essa transferência da embaixada pelas duas razões. Por uma proximidade que ele tem com os evangélicos através da sua esposa, né? E os evangélicos entendem que as nações que são favoráveis a Israel, de alguma maneira, serão abençoadas por Deus, por aquela promessa que Deus fez a Abraão, abençoados que te abençoarem, amaldiçoados que te amaldiçoarem. Mas eu acredito também que ele quer manifestar uma posição política, de preferência por um regime democrático, como que há Israel, aos regimes mais autocráticos que há nos países islâmicos. A gente nota que a Europa ela tem se posicionado muito desfavoravelmente a Israel, e particularmente a ONU, não tanto porque discorda de Israel, mas para agradar o mundo islâmico pelo temor, né, de uma retaliação. Mas a gente nota que, muito embora mantivessem essa posição de temor, estão toda hora sofrendo agressões. Mas a gente só justifica pelo temor, porque naquela região é uma ilha, o único país democrático, o resto da tirania, é Israel ali no Oriente Médio. Né? E os muçulmanos que querem viver em Israel, eles são muito mais acolhidos, né, do que, por exemplo, que não há praticamente nem condições suportáveis de o de Israel estar do outro lado, né? Haveria até impensável, né? Impensável. Exatamente. Os palestinos não querem exatamente ter o seu Estado, querem acabar com o Estado de Israel. Bom, deixa eu dar um bom dia, muito boa pauta da Maristela Mafuz, Gilberto Gugel, a Sandra Cordeiro está aqui também assistindo, o Lincoln Chaves, o Grijalva Parente Costa, que vem a ser, boa noite, Gilberto, vem a ser o presidente da Câmara Municipal de Ubajara, o Tiago Ferreira. Um grande abraço para todos vocês, um abraço para o senhor, foi muito bom conhecê-lo, foi muito bom desfrutar das suas palavras, da sua inteligência. Gostaria de mais tempo para a gente desfrutar. Agradeço e está aberto para nós outras possibilidades a gente voltar para cá. Muito bem, estamos encerrando o Café com Clever, que é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, a partir de Fortaleza e do ambiente do Café Patriota, esse ambiente acolhedor, gostoso, maravilhoso, que vocês que não conhecem devem conhecer. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção, partilhem o nosso vídeo e fiquem com mais uma apresentação do nosso compadre Barbosa. Boa noite.